Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, assistiremos a um filme de guerra de ficção científica, intitulado Monsters, Dark Continent. O filme começa com um homem na zona infectada sendo visto apontando seu rifle sniper para 3 homens árabes que estão empoleirados no telhado de um prédio. O alvo é então trocado para uma mulher muçulmana carregando uma criança, e a cabeça do alvo é baleada. Ele sai de seu lugar o mais rápido possível, como se nada tivesse acontecido. O homem entra no mercado movimentado, caminha até um carro estacionado na calçada e vai embora rapidamente. O homem e seu motorista estão indo para a base militar dos Estados Unidos quando testemunham o caos que está ocorrendo em toda a área circundante. A cidade foi completamente obliterada como resultado de ataques extraterrestres de todas as direções. Quando o homem e seu motorista chegaram ao acampamento Renegade, foram parados por militares e tiveram sua habilitação examinada assim que entraram na base. Na cidade de Detroit, Michael Parks está atualmente indo visitar seu melhor amigo, Frank Maguire. Assim que ele chega, ele entra em contato com Frank ao mesmo tempo que fica íntimo de sua namorada. Como eles já estão atrasados para o compromisso, Michael ameaça Frank, exigindo que ele pare qualquer atividade que esteja realizando no momento. Shane Williams está ocupado gritando e torcendo por sua esposa enquanto ela dá à luz durante esse período. Sua esposa acaba de dar à luz um menino que está perfeitamente saudável e está chorando. Durante o tempo de Shane no treinamento militar dos Estados Unidos, ele fez amizade com Michael, Frank e Karen Kelleher, todos os quais estão atualmente na sala com ele antes de partirem para a próxima missão com eles. Antes de partir para sua missão no Oriente Médio, os 4 amigos íntimos comemoraram e se divertiram muito com outros oficiais militares dos Estados Unidos enquanto se despediam de vários membros de suas famílias. No dia seguinte, oficiais militares dos Estados Unidos partiram para combater feras alienígenas, e no dia seguinte, as casas locais foram devastadas pelo bombardeio indiscriminado de aviões de guerra. Eles estão viajando por uma área infectada no Oriente Médio. Enquanto fazem isso, avistam mais de uma dúzia de alienígenas enormes com aparências bizarras de cima. Os monstros abrem caminho lentamente pelo deserto quando uma das feras manifesta abruptamente interesse em pegar o helicóptero. Felizmente, o piloto é capaz de evitar ser capturado pelo monstro esquivando-se a tempo. E uma vez que o helicóptero deixou a área, um grupo de aviões se apressou e bombardeou até o ponto em que todas as criaturas foram destruídas em um instante. Depois disso, o helicóptero pousa de volta na base sem problemas. O grupo de soldados é recebido pelo Sargento Frater, e o briefing é posteriormente continuado pelo Sargento Forrest depois que ele assume. O Sargento Forrest explica a eles que o objetivo principal de seu grupo não é eliminar os monstros, mas sim acabar com a atividade insurgente que os rebeldes estão envolvidos na cidade. Seu grupo se deu o nome de Tiger Shark. Depois que o Sargento Frater liderou seu esquadrão em patrulha na cidade, a equipe ficou nervosa na região por causa do ambiente estranho, mas a presença de crianças ajudou a relaxar um pouco. Depois que escurece, a equipe finalmente chega ao local que eles acreditam ser um reduto rebelde. Depois de vasculhar minuciosamente a casa, foi determinado que nenhum explosivo foi encontrado. O chefe da família é um agricultor e, como toda a sua família morreu em decorrência das ações dos militares dos Estados Unidos, ele tem um grande ressentimento por essa instituição. O agricultor recebe a ordem de deixar a área por Frater. Além disso, Frater pergunta ao agricultor sobre qualquer atividade insurgente recente que possa ter ocorrido na área. O agricultor insiste em permanecer na mesma área e não tem intenção de sair. No entanto, os militares dos Estados Unidos não foram bem-sucedidos em afastar os monstros ou pôr fim aos combates, mas precisamente naquele momento, criaturas enormes apareceram inesperadamente, e Frater prontamente ordenou aos soldados que disparassem suas armas. A criatura morre em pouco tempo. Depois de passar o dia na presença de um bando de crianças, os novos recrutas voltaram ao acampamento com os braços para baixo, o que enfureceu Frater. Os novos recrutas haviam perdido a capacidade de serem vigilantes. No caso de um ataque suicida, todos os membros do esquadrão serão mortos. Frater parece estar de péssimo humor sempre que está perto dos soldados. Depois de algum tempo, ele entra em contato com a esposa para ouvir a voz da filha. Durante os tempos difíceis que lhe foram impostos pela guerra, esta é a única coisa que lhe dá apoio e força. O esquadrão recebe novas ordens no dia seguinte para
completar sua missão. Uma pequena equipe operando na zona infecciosa do deserto de Altai havia perdido a comunicação com a sede há 5 horas. Agora eles tinham que viajar por perigosos campos minados para encontrar seus 4 companheiros e salvá-los. Ao longo do percurso, o grupo vê uma série de pequenas criaturas correndo, mas elas não atacam a tripulação. O monstro é involuntariamente esmagado até a morte pela carruagem que estava na liderança. De repente, o veículo blindado do soldado colidiu com o espírito mental que estava parado na estrada enquanto eles gritavam e se emocionavam. William conseguiu se afastar do veículo, mas não antes de se ferir ao pisar em uma mina terrestre enquanto caminhava pela estrada. Neste ponto, os insurgentes que haviam sido emboscados ao redor começaram a atirar neles também. O esquadrão é forçado a usar o carro como cobertura, e eles não perderam tempo em resgatar William depois que ele ficou gravemente ferido. No entanto, quando o sargento Frater verifica Forrest, ele encontra o soldado, que está coberto de sangue, mas sem vida. Frater, que já participou de muitos conflitos, transferiu a equipe para um prédio abandonado. William estava sendo apoiado pelos soldados enquanto eles repeliam o ataque do inimigo, mas ele acabou perdendo para sua enorme perda de sangue e faleceu. A notícia desta tragédia devastou seus companheiros. Frater diz a Maguire e Claar que eles não devem deixar suas emoções atrapalharem a luta, porque isso só os colocará em perigo. Então, os drones de reforço chegaram e a floresta deu lugar às forças sitiantes do inimigo. No entanto, assim como alguns indivíduos fizeram os preparativos para o corpo de Inquelaar, um franco-atirador tirou sua vida. Além disso, Frank recebe uma injeção no abdômen. Frater só pode se render com o esquadrão e diz para eles seguirem seu comando devido à presença imediata de vários insurgentes não muito distantes. No entanto, parece que os comandantes dos grupos rebeldes não querem deixá-los ir e pretendem mantê-los como reféns. Eles também forçaram Michael e Frater a assistir Frank ferido sangrar até a morte antes que eles pudessem matá-lo. Isso tornou a vida de Michael um inferno. Mais tarde naquela noite, o monstro retorna à área, e os insurgentes estão se preparando para fugir com os 2 soldados. No entanto, Frater, que estava lutando no conflito, decidiu aproveitar a situação e eliminar um inimigo para facilitar as coisas para Michael. Então, Michael não tem escolha a não ser seguir Frater até o prédio para ajudar a limpá-lo, mas ao sair, ele encontra o líder. Como forma de vingança pela bondade de seu irmão Frank, ele pegou a barra de ferro do chão, esmagou a cabeça do homem e depois permitiu que ele saísse da área. Frank avistou a criatura do lado de fora do prédio. Após o incidente, os 2 soldados, ainda vivos e conseguiram evitar serem comidos pelas garras, subiram em uma motocicleta. Michael para de repente, e ele fica atordoado com o que acabou de ocorrer com seus irmãos e os ataques das criaturas. Frater convence Michael a superar seu choque e se levantar para que eles possam escapar e continuar avançando em direção ao local da missão. No entanto, enquanto eles estão indo para lá, eles se deparam com um monstro morto. Imediatamente adjacente a ele estava um ônibus escolar que havia sido danificado pela explosão. Michael é capaz de resgatar um adolescente que está preso dentro. Como o Frater não queria que o adolescente continuasse com dor, ele decidiu acabar com seu sofrimento permitindo que ele falecesse. Mas Michael não conseguiu se reconciliar com isso, forçando o Frater a parar e levar o jovem embora. Mas naquele exato momento, 3 moradores aparecem do nada à distância. Os moradores descobriram que os militares haviam resgatado o adolescente e os soldados os trouxeram de volta ao campo de evacuação junto com o garoto que havia sido salvo. Michael e Frater finalmente podem se divertir graças à gentileza das pessoas da comunidade. Naquela noite, Michael apareceu para o funeral das crianças que haviam falecido. A enorme criatura ressurgiu, mas as pessoas na área não estão preocupadas com sua presença. Os monstros também não tentaram prejudicar os humanos. Em vez disso, a semeadura dos esporos que vieram dos embriões. Um brilhante feixe de luz é criado por inúmeros esporos se juntando. No dia seguinte, Michael ficou completamente surpreso com isso. Michael está se preparando para voltar ao acampamento principal. A tentativa de Michael enfureceu Frater, pois ele exigiu que Michael realizasse o resgate dos 4 camaradas em conjunto com os outros 3. Portanto, os 2 começaram sua jornada. Durante a jornada, Michael se depara com uma criatura que se desenvolveu recentemente de uma criança. Voou lentamente para fora da caixa onde estava contida e agora está escondida no deserto. Michael e Frater finalmente chegaram ao local da missão, mas ao chegarem, eles percebem um monte de crianças brincando com armas de fogo. Frater perguntou sobre a origem da arma de fogo da criança. O garoto leva os 2 soldados para uma sala que tem vários cadáveres. Frater examina o corpo, e eles verificam que os corpos são de seus companheiros soldados. Frater vai à procura do responsável pela morte de suas tropas e se depara com 2 aldeões junto com seus filhos. Frater
fica de joelhos pela gravidade da tragédia. Depois disso, ele ergueu seu rifle, exigiu dos moradores que lhe pedissem e depois os matou. No entanto, a linguagem impotente é incapaz de se comunicar com o outro lado porque não entende o que eles estão dizendo. Frater deu um tiro direto em uma vítima indefesa. Michael é forçado a permanecer à margem. Eventualmente, pega sua arma e aponta para Frater no momento em que Frater está prestes a cometer outro assassinato. Michael disparou sua arma para ele. Frater está ciente de que será morto em um curto período de tempo, então ele remove cuidadosamente seu uniforme de batalha e acaba caindo no deserto. O filme termina em segundo plano. No crepúsculo do pôr do sol, o enorme novo monstro está continuamente arrastando enormes pernas do chão. Michael descobre o que parece ser o crânio de uma criatura assim que o helicóptero de resgate pousa no local da missão. A criatura produziu um rugido tremendo enquanto estava coberta de poeira. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais vídeos como esse e ajude o canal a crescer.